Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Navarro e hoje eu estou aqui para falar sobre mais um grande clássico da literatura universal, Viagens de Gulliver. Então, se você se interessa por livros, já se inscreva aqui no canal e clica no sininho para receber todas as novidades. Este livro eu comprei na Bienal do Livro de São Paulo e é uma versão ilustrada e adaptada da coleção O Prazer da Leitura, da Abril Coleções, em capa dura. E é uma versão bem legal, eu vou mostrar por quê. Este livro trata-se de uma sátira, então é muito importante ter notas de rodapé, explicações adicionais para a gente conseguir entender o contexto da obra. E este livro traz muitas informações bacanas, como aqui, ó, por exemplo, a introdução à obra, o histórico do autor, mais explicações sobre a obra. E no final é bem legal também, porque tem notas e traz ainda glossário e conhecimento extra sobre assuntos que são abordados na obra, como astronomia, navegação, instrumentos de navegação, estrelas e a Inglaterra. Então vale muito a pena. O único lado ruim é que, por se tratar de uma obra adaptada, o texto é um pouco sucinto e os leitores mais experientes podem estranhar. O autor, Jonathan Swift, nasceu na Irlanda em 1667, mas aos 21 anos foi para Oxford, na Inglaterra, para estudar teologia. Mais tarde, ele retornou à Irlanda para trabalhar como um líder religioso da igreja anglicana. Este livro é muito interessante porque trata-se de uma sátira sobre o ser humano e as instituições sociais, especialmente as da Inglaterra. Swift queria expressar toda a sua indignação contra a corrupção, os vícios, a maldade humana, o abuso do poder dos governantes. Para isso, ele criou essa história maravilhosa, cheia de duplo sentido e lições incríveis. A obra foi publicada pela primeira vez em 1726, numa edição censurada e limitada. A obra completa só foi publicada em 1735. E o interessante é que era um livro destinado ao público adulto, mas fez grande sucesso entre o público juvenil, o que acabou incomodando um pouco o autor, que dizia que queria agredir o mundo e não diverti-lo. Então, essa história trata de um médico cirurgião que trabalhava em navios. E ele tinha o costume de registrar as suas viagens. E neste livro são relatadas 4 viagens muito interessantes. Então, a primeira viagem narrada neste livro acontece um naufrágio. E o Gulliver, que é esse médico cirurgião, ele vai parar em um país chamado Lilliput. Lá, os habitantes possuem cerca de 15 centímetros, então ele é considerado um gigante. Esse país, esse reino, ele costumava brigar com um outro por uma questão totalmente banal, que era o seguinte: se o certo seria quebrar o ovo pela parte mais estreita ou pela parte mais grossa. Então, através disso, eles queriam até mesmo criar guerras para definir essa forma correta de quebrar o ovo. Então o autor, ele faz uma crítica com essa história toda, ele faz uma crítica aos partidos políticos da Inglaterra que brigavam entre si por coisas banais, por coisas que não traziam nenhum benefício para o povo.
sua segunda viagem, Gulliver, o médico viajante, é abandonado por seus companheiros em uma terra de gigantes. E lá, por ele ser muito pequenininho, ele vira atração turística. E o homem que começa a mostrá-lo para as pessoas começa a ganhar dinheiro e cada vez fica mais ganancioso, não se preocupando nem um pouco com a saúde de Gulliver. Então, com todas as viagens, com todas as apresentações, ele acaba adoecendo. E este homem, que digamos seria o dono dele lá nessa terra de gigantes, acaba vendendo ele para a rainha. E lá na corte, ele passa por muitos perigos, ninguém se preocupa com a sua segurança. Então, ele quase é atacado por ratos gigantes, ele também é atacado por moscas gigantes. Lá também tinha uma espécie de bobo da corte que odiava ele, vivia pregando peças. Então, com tudo isso, ele queria criticar a ganância humana, a sede por dinheiro, o que as pessoas são capazes de fazer para prosperarem, sabe? Para serem melhor do que os outros, sem realmente se preocupar em quem que eles estão pisando, se eles estão puxando o tapete de alguém e etc. Outro fato interessante que acontece nessa viagem é que o rei se interessa por Gulliver e quer saber como é o seu país de origem. E quando ele começa a contar todo o funcionamento da política, da sociedade, o rei acaba concluindo que a raça de Gulliver é a pior que já existiu e que os seus governantes não passam de pessoas preguiçosas, cheias de vícios e tudo o que é ruim. Em sua terceira viagem, o navio de Gulliver é atacado por piratas e ele acaba em um reino chamado Laputa, que é uma espécie de ilha voadora. E neste lugar, os habitantes são muito interessados por música e por matemática. E existe até mesmo uma academia de pesquisa científica que produz umas pesquisas muito estranhas e totalmente inúteis. Por exemplo, eles tentam transformar gelo em pólvora, extrair luz solar de pepinos, distinguir cores de tinta pelo cheiro, vejam só. E enquanto isso, a população passava fome e vivia em condições precárias. Outro fato interessante deste lugar é que alguns tinham o poder de invocar os mortos. E o autor, o Gulliver, que é o autor desses relatos, não é mesmo? Ele aproveita para invocar personalidades históricas muito importantes, como por exemplo Homero e Aristóteles. Então, com essa história, o nosso autor ele vem criticar as pesquisas científicas, a academia que se dedica a pesquisas que não trazem benefícios para o povo. Ele também critica a arrogância intelectual, porque tinham alguns habitantes lá que eles ficavam tão absortos em seus pensamentos, em suas contemplações, que era preciso ter um empregado para bater uma bexiga no seu ouvido para ele voltar à realidade e conseguir se comunicar com outras pessoas. Em sua quarta viagem, o nosso autor encerra esse livro com chave de ouro. Ele chega ao país dos Howlins. Quem são os Howlins? Eles são cavalos racionais, cheios de sabedoria e todo tipo de virtude. E neste país existe um ser, uma espécie que é muito semelhante ao ser humano. E imaginem só, eles são selvagens e são dominados pelos cavalos Howlins. Esse ser parecido com o humano é chamado de Yahoo e é capaz de cometer as maiores atrocidades. Gulliver então se encanta com o estilo de vida daqueles cavalos, como eles são virtuosos, altruístas, sem nenhum tipo de maldade.
e ele deseja ficar ali para sempre. Ele deseja até mesmo abandonar sua própria família, pois ele era casado e tinha 2 filhos. Mas ele se identificou tanto ali, ele já estava tão cansado das atrocidades da humanidade, que ele encontrou o seu lugar de paz, encontrou o seu refúgio. Mas infelizmente, como ele era parecido com Yahoo, chegou a hora em que ele foi convidado a se retirar. E ele vai para o mar e ele navega em direção a um local desconhecido. Ele queria encontrar terra firme, só isso, porque ele não queria mesmo, de modo algum, voltar para a Inglaterra. Mas aí ele é resgatado por um navio. E ao retornar para casa, ele desenvolve uma espécie de aversão aos seres humanos, às pessoas com as quais ele era obrigado a conviver. Inclusive, ele sente nojo da própria família. O cheiro do humano para ele se torna uma coisa insuportável. E ele tem que aprender, reaprender a viver em sociedade. Este livro, pessoal, Viagens de Gulliver, é incrível, é uma grande lição de vida para nós, é realmente uma denúncia do estado de calamidade em que se encontrava a sociedade já naquela época, no século XVIII. E se a gente for analisar então os dias de hoje, as coisas continuam como eram ou então estão ainda piores, porque a gente nunca viu tanta corrupção, tanta injustiça, tanta maldade como nós estamos vendo hoje. Então é uma reflexão, nos faz assim pensar muito sobre a nossa condição enquanto humanos, sobre aquilo que nos distingue dos animais, como aparece neste livro. O autor prefere viver entre animais do que entre os seres humanos, e talvez nós já estejamos chegando também a este ponto. Swift sempre foi este homem inconformado e ele jamais aceitou a condição corrompida do humano. Então diz que na sua velhice ele ficou surdo e também perdeu a sua sanidade mental. E aos 78 anos ele faleceu. Mas antes disso, ele deixou uma frase que ele gostaria que fosse colocada em sua lápide. Olha só o que estava escrito: aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, doutor em teologia e deão desta catedral, onde a colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o coração. Segue, passante, e imita, se puderes, esse que se consumiu até o extremo pela causa da liberdade. Que de fato possamos seguir o exemplo de Jonathan Swift, não se conformando com este mundo como ele está, não indo junto com a maré, mas que possamos fazer a diferença na nossa sociedade. Então é isso, pessoal. Eu amei este livro, eu recomendo demais a leitura, me identifiquei muito, com certeza já é um dos meus livros favoritos. Um beijo e até a próxima. Tchau!